E aí, galera, aqui é a Lari Mendes e bem-vindos mais uma vez a um podcast. Podcast mesmo, né? Só com áudio. Eu não sabia, na verdade, se eu ia fazer isso ou não. Porque depois que eu comecei a gravar vídeos no carro, fazendo vídeo, dirigindo, ouvindo música, me pareceu um bom formato, assim, para você explorar num podcast, né? Ver paisagem e ver nada demais ao mesmo tempo. Mas não seria interessante me ver de costas, eu acho, assim, nessa situação. Porque aí o microfone não pega tão bem, né? Minha voz não sairia ideal do jeito que é para um podcast, que você tem que ouvir a pessoa falando. Nos outros vídeos ela funciona porque ela pega o geral do carro e a música que é o mais importante. E a minha questão com me gravar dirigindo no carro é que eu prefiro também ser de costas porque eu não me sinto confortável com o meu ângulo de frente. Então eu decidi que eu vou fazer aqui mesmo, nesse jeito normal e atualmente ultrapassaram de fazer podcast, que é gravar o áudio. Aqui tem os melhores ouvintes. Hoje eu decidi fazer esse episódio no meio do caminho na volta pra minha casa, porque é aquela coisa. Quando eu volto dirigindo, se eu não volto cantando, se eu volto só ouvindo música e pensando, na hora me vem as coisas que eu falei, putz, devia estar gravando podcast, né? Devia. E aí eu decidi não desperdiçar mais uma oportunidade e começar a falar dessas coisas pra cá, para também entender e organizar meu pensamento, como sempre. O gatilho dessa vez, inclusive, para essa linha de pensamento sobre se eu gravo ou não gravo com vídeo e tudo mais, e menino, menor, é porque eu tenho um youtuber que eu gosto muito, que eu sigo e assisto os vídeos dele, que são basicamente podcasts, que é o Bakagaijin. Ele é um fotógrafo que mora no Japão, e ele faz uns vídeos muito filosóficos andando pelas ruas do Japão, ou seja, as imagens são da rua, de uma caminhada tranquila que ele faz, só que depois ele coloca o áudio por cima do estilo podcast. Eu não tenho como fazer imagens do meu dia a dia que não sejam dirigindo, então, enfim. Mas falando dos gatilhos de conteúdo. Ele fez uns vídeos recentemente muito filosóficos, assim, com base em sentido da vida, niilismo, pessimismo, falando bastante sobre o interesse dele na física quântica e o modo geral como ele vê a sociedade, assim, que é uma coisa bem interessante, que eu acho que eu até abordei em alguns episódios, se eu não me engano. Ou eu tô sonhando também. De qualquer forma, você pode não ter ouvido, então eu vou repetir, né? Vou falar o que tinha lá mais ou menos. Porque isso vai chegar no ponto que eu quero chegar. Me desculpa, tá, gente, por essa enorme introdução. Enfim, um modo aí de ver a sociedade... Opa, deixa eu dar seta primeiro, né? Um modo aí de se enxergar a sociedade é, pensa assim, o ser humano existe. Pá! O ser humano existe, o mundo existe, tudo existe. E o mundo como a gente conhece hoje é resultado da criação do ser humano. Afinal de contas, nós somos animais pensantes e que desenvolvem coisas. A gente não só aproveita da natureza e das coisas que ela nos dá, mas ergue prédios em cima dela, cria tecnologia. E aí é onde eu acho que entra a nossa essência, sabe? Se você for pensar então, beleza, estamos aqui, e agora, o que fazemos? Para que existimos? Pensando nisso, acho que existe aquele grande vácuo de e agora, o que vamos fazer da vida? O que nós vamos fazer com o nosso tempo? Primeiramente, lutando para sobreviver e vendo que a melhor forma disso é fazendo isso em sociedade, né, em grupos, e entendendo o meio ao seu redor, é lógico. A partir de quando a gente já faz o básico para a sobrevivência, o resto é o ócio, né? E puxar essa palavrinha já me vem a palavra negócio, que se não me engano... Gente, eu tô lembrando tudo da minha cabeça aqui agora, sem nenhuma fonte de pesquisa enquanto minha mão está no volante. Qualquer coisa, chequem. Mas, se eu não me engano, então, a palavra negócio, ela significa negação do ócio. Então, o oposto de você não fazer nada é você estar trabalhando, né? Ter um negócio. Trabalho é tudo que a gente faz com o nosso tempo que parte de alguma necessidade. Eu acho, né? Existe a necessidade de comer, então você caça, você trabalha para isso, para ter comida. Nos dias de hoje você não precisa caçar, mas ainda assim você trabalha para ter dinheiro para comprar comida. E se você está cansado, a sua necessidade é descanso. E aí surge o trabalho do entretenimento, por exemplo. Assistir uma Netflix no seu colchão, que também foi um trabalho de alguém. E assim por diante. Uma longa cadeia de trabalhos. Puxando de volta na palavra do ócio, também me vem à cabeça a questão do ócio criativo. Que, novamente, sem nenhuma fonte, apenas a voz da minha cabeça, o ócio criativo seria a noção de que você não pode dedicar todo o seu tempo trabalhando. Porque a criatividade, ela não vai vir só do seu desgaste. Ela vai vir do seu contato com outras coisas no mundo. O contato com a arte, o contato com o entretenimento, o contato com tudo. Inclusive o trabalho, sim. Desde que você consiga separar as coisas. Mas, mil perdões, vamos voltar mais uma vez, de novo, novamente,
pro ser humano lá existindo, percebendo que ele necessita conviver em sociedade. Ok, mas isso aí é uma necessidade, isso aí não é necessariamente o para que a gente existe. Aí entra a questão do viver e sobreviver, né? Do existir e por que você está existindo. Basicamente, o ser humano estava lá de boas, com muito tempo para ele fazer o que ele quisesse. E a gente decidiu evoluir cada vez mais. Ou melhor, eu vou mudar essa palavra de evoluir para desenvolver, porque a gente desenvolve muita coisa. A gente começa como o homem das cavernas e vai terminar como o homem que chega em casa e a máquina de pão já fez o pão dele sozinho. Isso diz muito sobre a nossa evolução de tecnologia, mas não necessariamente da evolução do ser humano. Afinal de contas, eu comprei aquela máquina de pão, não sei fazer. Quer dizer que chegamos num ponto onde tanto nada para fazer do ser humano gerou em tanta coisa para fazer, porque agora a sociedade que você vive é você trabalhar 8 horas por dia, dormir mais ou menos umas 6, ir pra academia porque você é um ser humano que não tem que caçar, mas você precisa colocar o seu corpo em movimento, senão você vai ter que passar mais tempo ainda no médico, ou gastar mais dinheiro com remédio, vamos dizer assim. Você tem que cuidar da sua vida, da sua família, pensar sempre em seguir se atualizando na sua profissão. E é nisso que você vê que seu tempo livre ele é cada vez menor. Então é muito difícil você ter ócio, e mais ainda você ter um ócio criativo. Porque não adianta nada você ter tempo livre, não ter mais espaço mental para conseguir raciocinar e imaginar que sua vida pode ser muito mais do que isso, sabe? Quer dizer, talvez na verdade isso ocupe todo o nosso pensamento, né? Porque a gente pensa o tempo inteiro que a nossa solução dos problemas é dinheiro, e porque com o dinheiro eu coloco as pessoas para trabalhar, então aí eu sou dona do negócio, vamos dizer assim. Porque no final das contas tudo se resume ao tempo que nós temos. Afinal de contas a vida é isso, que a gente passando cada segundo, cada minuto, cada dia, cada mês, cada ano. A vida é um conjunto das experiências que a gente vive, das pessoas com quem a gente encontra e forma laços, das coisas que você aprende e ensina. E percebe que eu tô descrevendo a vida com tanta coisa, e no final das contas o que a gente mais faz com a vida não é viver, é só trabalhar. Então volta lá, mais uma vez, de novo, o ser humano existiu, construir uma sociedade, fica em constante evolução e cada vez menos a gente tem tempo pra gente. E como é uma questão de tempo, parece que ou você passa tempo sonhando, ou você passa tempo realmente fazendo alguma coisa para chegar nesses sonhos. Mas que sonhos? Você tem que pensar neles primeiro, né? Então aí é uma questão de quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Porque parece que quanto mais eu sonho com as coisas que eu quero pra minha vida, mais eu tô longe de conseguir conquistá-las. Então é isso, o ser humano não tinha nada pra fazer, de repente ele tem que fazer tudo. E não consegue chegar em lugar nenhum, muito menos no sentido da vida. E é por isso que as pessoas têm uma posição muito pessimista. Aliás, pelo menos algumas pessoas encontram essas respostas em fé, em crença, e já perdem menos tempo e espaço no HD da cabeça delas, vamos dizer assim, pensando sobre isso. Talvez isso direcione a dedicação dela em, por exemplo, 2 horas por semana ela tá na igreja. E eu admito que fé é uma das coisas que eu mais queria sentir, porque isso livraria a gente de tanta coisa, simplificaria tudo, mas também, na verdade, limitaria em vários sentidos, né? Então, realmente, não queria ter, não. Tô de boa assim como eu tô. Mas já que eu entrei nesse assunto, vamos pensar o seguinte. Volta lá no sentido da vida. O ser humano tava lá fazendo nada, começou a desenvolver a sociedade, mais um monte de coisa até virar o bolo que nós somos hoje. Pensou se o sentido da vida fosse só a gente ficar unido, assim, tipo, ser humano lindo, todo mundo se amando? Além de só ter sido um passatempo, né, uma distração pra gente ficar fazendo enquanto a gente atinge esse objetivo, no final das contas também nem atingiu, né? No final das contas isso atrapalhou o nosso objetivo. Colocando mais uma situação parecida. Imagina que Deus colocou o ser humano na Terra pra gente só existir até ele voltar pra Terra, até ele passar alguns milhares de anos e todo mundo ir pro paraíso, sei lá, não sei. Gente, anyways, a gente só tinha a missão de esperar, era a nossa única missão. Esperar esse tempo passar porque um dia ele vai voltar e tudo mais, nororó. Ou seja, todo esse meio tempo enquanto a gente está esperando, tudo isso é insignificante, é só um passatempo. Então a gente criou tudo isso, até a sua air fryer, apenas para passar o nosso tempo, porque isso não é o sentido da vida, nem o motivo de você estar vivendo. Mas é lógico, se você vive e você não tem um sentido de viver, quer dizer que você está ignorando essa pergunta. E tá tudo bem você ignorar essa pergunta. Eu sou uma pessoa que não gosta de ignorar essa pergunta. E embora eu saiba que eu não vou encontrar a resposta dela, e é por isso que eu me considero agnóstica, eu gosto sempre de colocar essa marimba na culpa da arte. Não só porque a arte torna a gente também reflexivo e faz a gente querer ter um gosto maior pela vida, enxergar a beleza nas coisas, independente de padrões de beleza, e sim beleza na sua raiz da palavra, sabe?
E isso envolve das coisas mais exatas e biológicas até as coisas mais subjetivas. Eu adoro ver, por exemplo, quando a análise sintática de alguma frase ela tem algum significado. Mas também é incrível desvendar os mistérios do DNA, por exemplo. Imagina então a física quântica e os segredos do universo, do que tem para fora da Terra. Tudo isso é bonito, é coisas que brilham os olhos das pessoas de gostos diferentes, de personalidades diferentes, mas que podem estar aqui apenas para você passar seu tempo. Podem não significar nada, pode não te levar a lugar nenhum. Então acho que o importante é que você goste de como você está passando o seu tempo. Então, no fim, acho que a mensagem que fica desse pensamento todo, dessa organização de pensamento que eu também estou fazendo junto com vocês, é que sim, volta tudo para a questão do tempo e de como cada vez mais esse nosso ato ser humanístico de inventar coisas para passar o tempo tem nos atrapalhado tanto. Então é isso. Logicamente é um paradoxo, logicamente isso aí é uma coisa que a gente não vai resolver, porque o modo como a sociedade opera independe da gente, então eu não posso simplesmente decidir que eu não vou trabalhar, eu não posso simplesmente decidir que eu vou passar meu tempo na Disney se eu não tenho condição para isso, mas eu posso fazer o máximo possível para encontrar algumas horas do meu dia, do meu final de semana, para poder consumir arte e fazer com que isso seja o significado da minha vida. Assistir filmes, bater um papo com quem eu gosto, ouvir muita música, fazer maquiagem, produzir videoclipes, fazer tudo que brilha os olhos. E como eu já bati nessa tecla, sempre procurar desenvolver a sua criatividade, sabe? Conhecendo o mundo nos limites que você tiver, seja na internet, seja físico. Algumas pessoas vão preferir olhar as estrelas, outras pessoas vão preferir calcular a distância entre elas. Outras pessoas podem preferir descobrir como chegar até elas. Outras pessoas podem querer fazer música sobre elas. Outras pessoas podem querer olhar as estrelas e imaginar que são pessoas que já se foram. A atribuição de significados ela é totalmente nossa. Nada que tem valor para mim vai ter o mesmo valor para você, para sua família, enfim. Então fica o apelo. Se possível, dê sentido para sua vida. Aplique seu tempo com coisas que brilham seus olhos.